Tempos de perdição na cidade que não sorri. Introdução. Capítulo 1. A festa. Todos os detalhes da festa haviam sido previamente acertados. As faixas coloridas em verde e branco enfeitavam a praça de cima a baixo, entre alguns feliz aniversário e balões de mesmas cores. E a banda quadragenária executava músicas lentas e monótonas ao tom do agrado geral. Estava tudo em seu devido lugar. Mesmo assim, Padre Lúcio mostrava um incansável afinco na conferência dos pormenores. Ele verificava tudo por onde passava. Se as faixas estavam alinhadas e sem dobras, se lançavam fogos de artifício no intervalo de tempo adequado, se a percussão sombria não excedia em ritmo ou volume o tom aceitável. Enfim, ele queria ter a certeza de que tudo corria maquinalmente nos trilhos. O local encontrava-se lotado de ponta a ponta. Praticamente toda a cidade comparecera, um mar manso de cabeças unidas, qual de costume. O aniversário da cidade. A praça central se tornara minúscula para o volumoso comparecimento. Ainda assim, os seus graves princípios mantinham-se observados e vigiados com ferrenho rigor. O clima era estranho e pesado. A festa mais parecia um ritual macabro e secreto, algo de séculos atrás. Todos aqueles rostos desprovidos de cor, falando sem alteração e sem sequer o esboço de um único sorriso, sem se avermelharem por qualquer motivo, eram como subtraídos de um retrato antigo em preto e branco de um funeral movimentado. Crianças bem vestidas e de cabelos perfeitamente partidos e penteados, se comportando como mini-adultos pelos quatro cantos. Jovens de espírito contido, frios, imunes ao fervor das aventuras. Homens e mulheres se cumprimentando e conversando polidamente, o burburinho se mantendo à mesma altura da música quase fúnebre, constante, e os rostos apagados numa falta de vida assombrosa. Pouco importava a grandeza da ocasião, todos respeitavam os costumes fiel e temerosamente, independente da idade. Jorge chegou conduzindo pelo braço a esposa Jennifer e seguido de perto pelo filho David, elegante em seus trajes de festa. Qualquer um que os visse chegando em leve atraso à festividade notaria o respeito do qual o homem grisalho ali dispunha. As pessoas simplesmente interrompiam ao meio suas conversas comedidas e se viravam a fim de cumprimentá-lo à sua passagem. E ele recebia todos com gentileza, embora sem nunca mostrar os dentes. Por isso Jorge demorou a encontrar um bom lugar onde pudesse se acomodar com a esposa e aproveitar a serenidade insípida da noite. Quando enfim conseguiu, o filho já havia aproveitado o aperto da multidão para abandoná-los em busca do melhor amigo, e Jorge até pôde gozar de boa tranquilidade a sós com ela por algum tempo, numa mesa próxima ao centro da praça. Depois, Padre Lúcio se aquietou e se juntou a eles sem perguntar se a presença era bem-vinda. Enquanto isso, o delegado vagava despreocupado na multidão dócil, misturado a ela, despercebido. Havia tempos ele não precisava esquentar a cabeça com problemas significativos, e não havia motivos para temê-los nesta noite. Comparecera a lazer, apesar de manter na lapela o diminuto brasão que gritava ao longe o seu cargo. A quietude exacerbada agradava-o e diminuía-o ao mesmo tempo. Ele vagueava anônimo entre as mesas, como deveria ser. Somente César Dias conseguia se destacar em meio a tantos rostos desbotados e roupas iguais. Um nível acima dos outros em termos de elegância, César despertava mais medo que respeito e parecia gostar disso. Silêncio gigantesco se formava por onde quer que ele andasse, enquanto milhares de rostos culpados e envergonhados o seguiam secretamente. Apesar de não haver um só rosto sorridente em toda a extensão da cidade, o seu conseguia ser mais sério e fechado que qualquer outro. Um muro de castelo. César Dias estava sozinho em sua mesa, ninguém ousando se aproximar. O delegado desviou o caminho quando se percebeu na rota dele. A festa seguia o seu roteiro regular, tal qual nada transcorresse fora dos eixos. Tudo estava escrito, formalmente planejado e controlado. O dia a dia transvestido de festa, mas a carga negativa impedia os jovens ouvintes. Não se tratava dos rostos fechados como máscaras de ferro,
da ausência tenebrosa de emoções ou dos gestos mecânicos e previsíveis, sim do que havia guardado por trás de cada um daqueles olhares profundamente incriminados. Estava no ar, estava na pele e consumia-os dentro do estômago, devagar, mordida a mordida. Cumprimentavam-se numa educação alegórica, depois se isolavam na aglomeração, protegidos em conversas frívolas e distantes, temendo se encararem a fundo por alguns míseros segundos. O medo era de cair na falta de assunto e por descuido tocarem naqueles que os constrangia. Transparecer os pensamentos. Nenhuma diferença fazia quanto tempo já havia passado e quanto haveria de passar, porque não somente o peso da tragédia pura e simplesmente os esmagava, mas também as dúvidas por elas suscitadas. As dúvidas incomodavam. Era uma doença perniciosa evoluindo com mortífera rapidez e destruindo dia a dia as defesas do infectado. Evitavam fitar-se. Evitavam expor os sintomas da deletéria doença para não serem tomados por transgressores. Todos sabiam, todos sentiam e todos temiam. As fraquezas estavam expostas, remoíam continuamente as dores da incerteza. No entanto, ninguém falava. O assunto seguia nos semblantes constrangidos e culposos, sem escorregar para os lábios, sem cair à língua. Um assunto tão proibido quanto sorrir, e tão grave quanto sorrir. Nem o incansável esforço de Padre Lúcio em ocultar a tensão no ar mostrava resultado. Ele podia manter as aparências nos devidos trilhos, equilibrando-as nas pontas dos dedos, porém não soprar dos milhares de almas a chama perene acesa e ininterruptamente alimentada de culpa e dúvidas. Tudo devido a um intransigente rigor contra o pequenino e indefeso Wellington Dias. Um paradoxo. Tudo na conta do peso monstruoso de sua morte. Jennifer fitava o céu estrelado num olhar perdido e distante, seu semblante se iluminando a cada explosão dos fogos de artifício, a única coisa viva no cenário, e sua alma suspirava, exaurida. Ela não apreciava a presença de Padre Lúcio à mesa e não entendia o porquê. Sabia apenas que não conseguia mais encará-lo. Jamais comentara isso com alguém. E só dedicou alguma atenção significativa ao ambiente ao redor quando viu uma garota alta e quase de sua mesma idade se aproximar e cumprimentar a Jorge com um brilho incontido nos olhos claros. Manteve-se muda. Logo voltou a se perder na inanição dentro de si mesma. Assim, o desconforto e o clima denso se alongariam devagar e mal velados, e a festa seguiria o seu curso inalterável até o oneroso protocolo social se inteirar e a praça se ver outra vez entregue ao vazio noturno, se nada os chacoalhasse. Permaneceriam afastados uns dos outros, fingindo compor naquele aperto um ambiente sociável, até o encerramento sem cerimônia ainda antes da meia-noite, quando, arrastando langorosamente as solas, retornariam aos seus lares com a magra sensação de dever cumprido. Todavia, algo sim os chacoalhou naquele momento. Intruso! Intruso! O assombro desceu sobre a praça na forma de um silêncio agigantado, como uma asa negra cobrindo-os de repente e estreitando-os, depois subindo enquanto eles recuperavam a voz e caindo outra vez. As faces intimidadas enfim fixaram-se com interesse umas às outras, numa profundidade invasiva, investigando-se uns aos outros, analisando-se, esquadrinhando as linhas de rosto e os gestos de corpo e sofrendo o terror de serem lidos de volta. Não sabiam como agir, não estavam preparados para isso. Padre Lúcio ainda se sentava à mesa de Jorge e Jennifer quando David e o amigo chegaram repetindo mau agouro. Intruso, pai, intruso, gaguejou David, diminuída a uma criancinha impressionada, embora já fosse mais alto que o pai. A banda parara de tocar. Estavam todos paralisados, atentos na direção em que os adolescentes apontavam. A brisa fresca sacudia os galhos das árvores acima de suas cabeças, tornando seu chiado o único som fortemente ouvido. César Dias, sozinho, ergueu-se imediatamente.
O delegado parou e agiu como o restante dos presentes, omisso, e o seu queixo caiu de espanto quando avistou o intruso avançando desimpedido rumo ao centro da praça lotada. Um rosto desconhecido, intruso, e mesmo que carregasse algum traço familiar nas linhas machucadas, dificilmente o reconheceriam da maneira que ele chegou. Ele tinha o corpo coberto por sangue e terra, e carregava nos braços uma mulher desacordada e banhada no mesmo vermelho vivo de sangue. A cena os chocou como eles jamais imaginaram ser possível. No momento dos alertas haviam concebido algo diferente, algo sem o forte simbolismo do que viam. Permaneceram boquiabertos fitando o casal, como se o que vissem não passasse de um desvairo, um delírio coletivo projetado pela fraqueza de mentes confusas. Todas as atenções se voltaram para eles. Acontecesse 2 ou 3 anos antes, as condições dos intrusos não fariam a mínima diferença. A cidade saberia agir, se defender. Depois de tudo, entretanto, de terem amargado tantas madrugadas em claro e aprendido o peso massacrante da culpa, não era tão simples. Nada era tão simples. O respiro de desafogo do intruso por finalmente ter encontrado ajuda foi fundo e dominou-o a ponto de ele não reparar no silêncio abismal que destacara até o arrastar esgotado dos seus sapatos, tampouco no clima nebuloso a envolver a festa ou nas expressões desbotadas a rodearem-no com difusa incredulidade. E se viesse a registrar algo diferente, ele jamais compreenderia de fato o alto grau de tensão à sua volta ou a importância da simples conjuntura. Nem de longe imaginava, mas o mero fato de pedir ajuda colocava todos aqueles milhares de pessoas em xeque e jogava em seus rostos de uma só vez medos, dúvidas e angústias que os enfraquecia havia tempos. O intruso ingenuamente só pensava em conseguir socorro para a esposa e nada mais. No entanto, sem saber, forçava-os a tomar partido de princípios que vinham moendo secretamente dia a dia e temendo encarar. Ele mal podia falar, parecia cansado na mesma proporção aferido. Mesmo assim, o seu esforço converteu-se em algo inteligível. Por favor, ajudem, minha esposa, o meu filho. A voz trêmula e baixa saiu entrecortada, enquanto, de joelhos, pousava a esposa no chão cimentado. A imagem era um quadro pintado por um artista dramático. Ninguém se movia. Uma multidão vestida com uma elegância e paralisada ao redor de um homem e uma mulher ensanguentados, a única cor sendo o vermelho sangue a cobrir o casal desconhecido. Silêncio de morte. E o quadro aparentemente duraria a eternidade se o intruso, angustiado, não levantasse a cabeça, parecendo enfim ter percebido o estado de letargia geral e fitasse os mais próximos com lágrimas e soluços de desespero. A expressão de dor e sofrimento gritou alto. Tão alto que Jorge, agitado por dentro, quebrou seu encanto. Correu aos empurrões de encontro ao intruso. Ele ponderara profundamente no breve instante em que o mundo permanecera parado e chegara à plena convicção de que se não tomasse uma atitude, ninguém mais o faria. O peso que assolava a cidade seria vencido pelo medo e pelos princípios. Por isso, Jorge abriu espaço corajosamente na multidão engessada e também pela certeza de não suportar outro baque semelhante aos últimos. Ser respeitadíssimo na cidade não o excluía do pesar, ao contrário, colocava-o no topo dos responsáveis. E ele sabia ser uma atitude perigosa a qual se lançava, sem sequer a compreensão plena do tamanho do seu significado, mas no momento a tomou com convicção. Havia chegado a oportunidade de se redimir pela qual intimamente tanto ansiara. David! Chamou, virando-se para o filho. Acabara de se ajoelhar diante da mulher desacordada e o estado dela parecia crítico. Busque o meu carro! Rápido! Vá! O garoto, embora confuso e em choque, venceu a paralisia das pernas e saiu em disparada, um pequeno raio a cortar a aglomeração vultosa, e o silêncio lentamente começou a dar lugar a um burburinho crescente. As pessoas se mostravam inseguras para se aproximar,
inseguras para tomar partido, e especulavam de longe, com timidez, sem se comprometerem. O fato de ter sido Jorge a se envolver os deixava mais leves, todavia o medo sob a pele ainda agulhava. Michele, acorde, Michele, suplicou o intruso, tentando fazer a esposa recuperar a consciência e informando seu próprio nome em seguida, quando indagado. Maicon, oh meu Deus, o meu filho, ajudem o meu filho. Acalme-se, Maicon, vamos levá-lo ao hospital. Jorge se meteu entre ele e a mulher. Meu carro está a caminho. A multidão curiosa ia debilmente se aproximando. David não demorou a adentrar a praça no automóvel do pai, como lhe fora ordenado. As pessoas abriram caminho voluntariamente. Ajoelhado e com as mãos sujas em sangue de fora da cidade, Jorge precisou pedir 3 vezes para que uma dupla de rapazes se adiantasse e o ajudasse a carregar a mulher ferida. Nas 2 primeiras eles haviam permanecido parados, feito estátuas, ambos sem crer no pedido e ponderando o terror de mexer com o proibido. Entretanto, logo Michele foi colocada delicadamente no banco traseiro com a ajuda deles, posicionada ao lado do marido trêmulo. Jorge ocupou o lugar ao volante e não fez qualquer objeção quando, ao preparar a partida, Padre Lúcio invadiu de surpresa a porta ao seu lado. O padre demorara a digerir a situação inesperada, mas por nada deixaria de acompanhar o seu desfecho de perto. E como não havia objeções a serem feitas, não em manifesto, Jorge deu partida e saiu cantando pneu rumo ao hospital local, longe apenas alguns quarteirões da festa interrompida. Na praça, a multidão permaneceu como numa moldura, em choque, o interior faiscando e explodindo, e as faces resguardadas como máscaras de ferros. Algo grande havia acontecido. Capítulo 2 O convite. O dia seguinte. Você não pode fazer isso, Jorge. Não pode! O clima esquentara no quarto. Jennifer discordava terminantemente da decisão do marido e contava inúmeros motivos a seu favor. David acompanhava a discussão dos pais escondidos no corredor e não sabia que conclusão chegar. Sabe bem como isso vai acabar, insistiu ela, entre irritada e preocupada. Acima de tudo, era o temor que sacudia os seus ossos. Você sabe bem, Jorge! Jorge tinha plena consciência do respeito conquistado nos mais de 50 anos de vida na cidade e por esta razão estava seguro acerca da decisão irresponsável declarada minutos antes. Não importava o quanto sua esposa alterasse a voz e questionasse a sua estima pelas virtudes. Ele convidaria Maicon para se instalar em sua residência até que a esposa dele recebesse alta do hospital. A beneficência o encantara e seus efeitos sobre a alma o haviam conduzido a persistir no erro. Mesmo antes de retornar ao hospital, Jorge já sabia que o filho por quem o intruso tanto chorara não havia resistido no ventre da mãe e que ela seguia em estado gravíssimo. As notícias sobre alguém de fora corriam maravilhosamente rápido na cidade. Jorge sentia que precisava ajudá-lo. Jorge, por favor, me escute e escute a si mesmo. Convidar aquele intruso para dormir na nossa casa. Que loucura! Aquele homem acabou de perder um filho, Jennifer, retrucou ele, tentando na dor do intruso sustentar sua intolerável ousadia. O peso nos ombros pelo caso Wellington Dias o deixara acordado no passado por noites e noites de cruas reflexões que agora o serviam de coragem. Não negaremos estender a mão ao nosso próximo, Jennifer. Não mesmo? Embora terrivelmente aterrorizada pela ideia, Jennifer por fim se calou. A falta de juízo do marido a assustava e surpreendia. Jorge costumava ser um homem lúcido, um honrado guardador das leis e dos bons costumes. Neste momento restava a ela apenas permanecer por perto e manter os olhos nele, antes que outra pessoa pensasse em fazê-lo. Isso pela segurança deles mesmos. A noite começava a cair quando saíram juntos rumo ao hospital e se depararam com um Maicon de aparência limpa e forte na recepção, embora ainda abatido.
Ele havia chorado copiosamente durante o dia em intervalos pouco espaçados. Sua esposa, Michelle, entrara em estado de coma, segundo os médicos, correndo alto risco de morte. Jennifer realmente o considerou esmagado quando o viu. Michael não parecia capaz de prejudicá-los. Não parecia digno do desprezo e hostilidade que a ele deviam. A aparência física, fiel aos 30 anos de idade já completos, se mostrava totalmente restabelecida, mesmo que do seu espírito nenhum vigor tivesse resistido. Jennifer chegou a sentir pena ao vê-lo. Não se lembrava da última vez que sentira pena de alguém. E ele encontrava-se em tal estado de atordoamento que demorou a reconhecer o homem baixo e acima do peso que na noite anterior o socorrera na praça. Michael somente o reconheceu quando George o apresentava a ela, Jennifer. Muito prazer, disse ele, cumprimentando-a num aperto de mão frio e frouxo. A falta de ânimo impediu-o de notar a análise profunda feita por ela a seu respeito. Quando se informou em seguida ter sido visitado pelo padre logo cedo, nenhum dos dois se surpreendeu com o fato de toda a cidade já estar por dentro das novidades. Viemos por um motivo, disse Jorge num tom amigável, sentando-o num dos bancos da recepção e revelando em seguida o seu plano. Maicon, por sua vez, mostrou-se ofendido com o convite a princípio. Ele não admitia a hipótese de largar a esposa sozinha em um hospital desconhecido nem em pensamento, sobretudo após o aborto acidental. Jorge, porém, insistiu polido e cuidadosamente, devagar, ignorando o visível contragosto de Jennifer com a ideia. Explicou, calmo, que de nada servia a presença de Maicon por ali, uma vez que não o permitiam permanecer junto a Michelle no quarto. E o cansaço já pesava cruelmente sobre Maicon quando, meia hora de calculada insistência depois, ele cedeu à razão do senhor solícito. Tudo bem, por esta noite apenas. Ele finalmente se curvou. A expressão de claro desconforto e incredulidade em Jennifer não o alcançou. Para diminuir o estorvo a essas enfermeiras, só isso, completou ele. Cumpriram o percurso no automóvel de Jorge, Maicon quieto no banco traseiro, de olhar triste, tentando ser atento ao rápido trajeto. Quando chegaram, surpreendeu-o o tamanho da casa, tanto que impingiu à sua disposição uma tímida melhora. Maicon percebera desde o hospital serem elas todas apequenadas e simples, bem acabadas, nenhuma espaçosa de 2 andares como a qual haviam acabado de chegar. A residência não esbanjava luxo, mas anunciava claramente um padrão financeiro superior do proprietário. Em uma localidade tão escondida e isolada entre grandes montanhas, Michael esperara encontrar apenas casinhas humildes e semi-acabadas. A surpresa o agradou. No interior, ele conheceu a David, o filho adolescente do casal, que Jennifer, por espontânea vontade, se prestou a apresentar como sendo um dos melhores alunos da escola local. David completaria 17 anos em alguns meses e cursava o último ano do colegial. A proteção do lar, a portas fechadas, desinibira Jennifer para tal interação. Michael não tinha ouvido a voz dela uma única vez antes disso. Legal, meus parabéns, David. Obrigado, gaguejou o adolescente, medindo-o, desconfiado, e não coubera ao exagero a empolgação de Jennifer em apresentá-lo com pompas de ótimo aluno. De fato, David demonstrava um prezo admirável pelas atividades escolares, inclusive nos esportes. A gagueira não costumava prejudicar o seu rendimento. Era também um garoto bem relacionado. Contudo, Michael não se demorou na sala para conhecê-lo melhor ou a qualquer dos outros. Seguindo conselhos do senhor de barbas e cabelos brancos, ele se refrescou num banho gelado e experimentou roupas limpas e confortáveis. O porte de atleta profissional o fazia mais alto que o anfitrião. Mesmo assim, foi fácil encontrar roupas que lhe coubessem bem. Ao final, sentiu uma carga de energia animadora. A exaustão, ou ao menos parte dela, escorrera longamente pelo ralo junto à água suja. A cabeça deixou de doer pela primeira vez na cidade.
e no quarto cedido pela família para o seu necessário repouso, Michael suspirou aliviado ao experimentar a cama grande e macia, bem diferente dos banquinhos pequerruchos na recepção do hospital. Só lamentava a falta de Michelle no aproveito do cômodo. A primeira imagem em sua cabeça ao recordá-la foi da barriga ainda tímida colhendo o fruto da união. Michael gostava de beijar carinhosamente a barriga de Michelle e em várias oportunidades adormecera com o rosto colado a ela depois de um dia de treino intenso. Simplesmente não saberia como encarar Michelle outra vez quando ela se recuperasse e... Uma campainha tocou alto, ecoando por toda a extensão da casa, tal qual vibrando as paredes grossas de concreto e tirando delas um estribilho de sinos, e cortou o pensamento de Michael. Ele se levantou, curioso. Podia ser do hospital. Saiu do quarto imediatamente, ajeitando a camisa emprestada e pisando leve até o final do corredor no segundo andar. Dos primeiros degraus da escada, posição ideal para espiar sem ser percebido, testemunhou David atender a Padre Lúcio numa falta de calor que subentendia familiaridade à sua presença e, ao que indicavam as aparências, ele viera especialmente para o jantar. Michael detestou saber disso. Padre Lúcio, de idade avançada, calvo e pouco mais baixo que Jorge, tinha os poucos cabelos que lhe restavam ao redor da cabeça totalmente eriçados. Ventava bastante nas ruas, aparentemente. Michael o achava irritante, de cabelos arrumados ou não. Uma manhã de agudos e infindáveis questionamentos fora suficiente para tal. E só então, vendo-o ser recebido, Michael sentiu haver algo de estranho na família ali embaixo. Alguma peça não se encaixava ao quadro, ele percebeu. Estavam todos ali perto da porta se cumprimentando numa polidez difusa, Jorge e Jennifer tendo se achegado por último, todos arrumados com esmero, porém sem excessos. A cena deveria ser comum, mas não era. Havia algo singular nela, um ar diferente. Michael podia senti-lo. Se não preferisse retornar à brevíssima reclusão do quarto, talvez desvendasse rápido a anomalia que o incomodara. Por enquanto, o descanso e a solidão o chamavam. Por enquanto, pouca coisa tinha importância em sua cabeça. Retornou. Parou de pé diante da janela, observando a noite monótona e apagando completamente a preocupação quanto às pessoas no andar inferior. O movimento enxergado dali nas ruas era quase zero. A cidade possuía pouca luz e as montanhas densamente arborizadas que a cercavam mostravam-se imensas e bem próximas. Michael percebeu que tivera sorte em ter visto os fogos de artifício na noite passada. Jamais chegaria à cidade numa noite quieta como a que via se não fosse por aqueles fogos. E logo recaíram em Michelle os fragmentos do seu raciocínio. Desejavam aquele filho havia tempos, ela principalmente. Michelle acreditava, confiante, na possibilidade de a criança harmonizar suas vidas em todos os sentidos. Ela chegara a sonhar em lágrimas quando dissera que enfim sua família o aceitaria. Michael, no fundo, acarinhava os mesmos devaneios. Ele perdera conta das fantasiosas ocasiões em que se vira ensinando ao menino os primeiros chutes no futebol ou cobrindo de mimos cor-de-rosa uma doce menina com o seu sobrenome. À janela, os sonhos o visitavam novamente, deixando no rastro um vazio destruidor. Michael não percebeu o tempo voar, sofrendo as dores da consciência como estava, mas sentia que se desmancharia se continuasse a pensar em Michelle e no filho abortado até o fim da noite. Precisava recompor-se. Talvez água gelada no rosto ajudasse. Virou-se lentamente e... Oh! Gritou de susto ao dar de cara com Jennifer ali parada, espionando-o, quase hipnotizada. E ela também pulou ao ser surpreendida. Perdão! Eu vim avisá-lo que o jantar será servido, explicou ela, a respiração acelerada tal qual apanhada em algo errado. Sumiu de vista antes de ouvir a resposta. Todos já se encontravam acomodados na sala de jantar quando ele desceu. Michael ocupou o lugar vago ao lado de Jennifer, sensível ainda ao susto e cogitando um sorriso amigável para amenizá-lo, mas ela desviou o rosto rapidamente antes de sua tentativa.
David e Padre Lúcio o encaravam de um modo curioso, de frente. Jorge, à cabeceira, tendo Jennifer à direita e o padre à esquerda, era o único a passar uma imagem natural por trás do rosto fechado. E logo surgiu a governanta, de uniforme, uma senhora significativamente forte, de rosto tão enclausurado quanto os outros. Ela não olhou nem para Michael nem para os patrões. Pôs à mesa as panelas e a jarra de suco, depois se retirou sem pronunciar uma única palavra. Michael se limitou a acompanhar a quietude. Ninguém à mesa sorria, mas o fato não o preocupou. Ele nem ao menos pensou a esse respeito. Entretanto, depois de servidos os pratos, o silêncio rapidamente começou a embaraçá-lo. Michael sabia que a seriedade excessiva se dava por conta de sua situação. Então, no intuito de amenizar o clima, indagou a David se ele praticava algum esporte. Costumava ser um bom assunto para iniciar papo com adolescentes, e funcionou. David, depois de olhar para o pai na expectativa de algum sinal que o aconselhasse a ficar mudo, falou sobre o seu time de futebol na escola. O seu rosto, de repente, tornou-se mais agradável, embora ainda não sorrisse. Citou o último campeonato interclasse que sua turma quase vencera e suas atuações elogiadas na campanha. Gaguejou bastante no relato, sem nenhuma falsa modéstia, ao menos para Michael, mas era 1000 vezes melhor que o moribundo silêncio anterior. Michael o ouviu detalhar algumas de suas melhores jogadas e sorriu orgulhoso ao final, revelando sua profissão: jogador profissional de futebol. Sorriu. Sorriu na certeza de que o garoto se surpreenderia e renderia admiração imediata à revelação. Assim sucedia aos meninos pequenos e adolescentes cujas aspirações sempre miravam o futuro no mundo da bola. O garoto gago, no entanto, arregalou os olhos numa expressão de susto, e todos fitaram Michael com aquela expressão ofendida, como se ele tivesse feito algo errado, e, na verdade, o tinha mesmo. Tinha sorrido. Mesmo de leve era uma ofensa gravíssima, uma afronta. Não devia sorrir, não na cidade em que estava. Tinha atravessado a linha proibida. Jennifer encarou o marido como que repreendendo-o. Está vendo? Eu avisei. A governanta, espionando-os escondida, assistiu à cena com a boca aberta de espanto. O padre lançou terrível desaprovação ao casal dono da casa, insinuando evidentemente, sem palavras, ver deles o erro, e David virou-se ao pai esperando uma atitude enérgica. O silêncio foi absoluto. Numa fração de segundo, uma série de imagens viajou pela cabeça dos 4 e da governanta. A dúvida assobiou no ar. Padre Lúcio pensou se seria o momento de restabelecer a ordem, mas achou melhor que Jorge o fizesse. Era de suma importância que a atitude correta partisse de um morador comum, e vindo de Jorge certamente ajudaria a restabelecer a paz de espírito à cidade. Ninguém parecia compreender isso mais que Padre Lúcio. Michael não compreendeu as expressões ao seu redor, mas desde que chegara algo o incomodava e tornou a incomodá-lo no instante do novo silêncio. Ele sabia que havia algo de estranho na residência e, de repente, fez-se a luz sobre a tamanha estranheza que sentia. Percebeu o que não se encaixava. Finalmente entendeu que a peça destoante era exatamente a composição da família à sua frente e se perguntou como não notara antes. Jennifer não podia ser mãe daquele garoto que a chamava de mãe. Era impossível. Enfim, analisando-os, Michael mal podia acreditar até que ela fosse casada com Jorge. O senhor chefe da família aparentava ter mais de 50 anos, enquanto Jennifer chegava no máximo aos 21, concluiu ele. Como poderia ser mãe de David, visto que, ela mesma dissera, ele beirava os 17? No máximo passariam por irmãos. E Michael ouvira pessoalmente ele chamá-la de mãe. Isso era estranho, muito estranho, porém ele não tinha coragem de indagá-los a esse respeito. E enquanto intrigado nos detalhes menores, desviou a atenção e assim deixou de notar o que de realmente importante acontecia ao seu redor. A atenção só retornou quando Jorge quebrou a expectativa do restante dos ocupantes da mesa.
Para a frustração do padre, Jorge manteve a postura passiva diante do sorriso de Maicon. O delegado vai conversar com você amanhã, disse ele simplesmente. Delegado? Maicon se assustou. É sobre sua chegada aqui, sobre o estado de sua mulher. A expressão de angústia retornou ao rosto de Maicon como se ele tivesse esquecido completamente o acontecido e agora tudo ressurgisse do nada. Por que não nos conta melhor o que o trouxe para cá? Sua história continua confusa para nós, Maicon. Padre Lúcio revelou o verdadeiro motivo da presença, e as atenções se viraram imediatamente para o intruso numa pressão avassaladora. Maicon sentiu-se forçado a falar. Não é fácil tocar nesse assunto, disse ele, cabisbaixo. É a segunda vez que Michelle e eu perdemos uma gravidez. O segundo bebê que perdemos. Céus! Como foi da outra vez? Interrompeu Jennifer, fitando-o sem receio pela primeira vez na noite. Ela realmente sentira a dor daquela pobre mulher. Estar grávida por 2 vezes e em ambas perder o filho soava como uma das piores tristezas já ouvida. E o compadecimento foi de tal modo verdadeiro que o seu semblante mudou da água para o vinho. Numa fração de segundo transformou-se de carrancuda a solidária. Ela caiu das escadas em nossa casa, em São José dos Campos, uma tontura no 7º mês de uma gravidez que já era de risco. Nossa! Jennifer se debruçou sobre a mesa. A família dela não aceitou a verdade, prosseguiu ele, encolhendo-se na cadeira. Me acusaram de tê-la agredido. Mesmo Michelle negando esse absurdo e confirmando o acidente, eles chegaram a me denunciar à polícia. Bem antes já não tínhamos um bom relacionamento, a família dela e eu. Eles jamais aprovaram o casamento de Michelle com um jogador profissional de um time de 3ª divisão. Demonstrou constrangimento na última frase e não se sentiu na obrigação de informar que a família dela levantara tais suspeitas porque numa briga antiga deixara o rosto do irmão de Michelle similar ao dela no acidente da escada. Mas agora que ela havia engravidado de novo, ele fez uma pequena pausa. Recebemos um convite para uma festa na casa dos pais delas em Belo Horizonte. Um convite em nome dos 2. Michelle se encheu de esperanças. Mas por que vieram para cá? Se intrometeu o padre, extremamente antipático. Isso não explica nada. Bom, resumindo, nós fomos à festa, prosseguiu Maicon, virando-se novamente para Jennifer. Ela parecia tocada pela história até ali. Não digo que me receberam como se eu fosse da família, mas a maioria fingiu bem. Michelle estava felicíssima, é claro. Ela realmente acreditava na ilusão desse mundo perfeito. Eu não. E como não me sentia bem entre eles, recusei de pronto o convite para dormir por lá. Tinha dirigido por 8 horas consecutivas no período da manhã e preferia dirigir mais 8 e dormir em nossa casa, nossa cidade. Recusei veementemente toda amostra de gentileza e prometi que pararíamos num hotel se o cansaço se tornasse insuportável. Assim que chegamos aqui, por causa da minha cabeça dura. Não entendi, disse o padre Lúcio. Maicon prosseguiu. No caminho, éramos somente sono e cansaço, Michelle e eu. Ela logo adormeceu no banco ao meu lado e eu vinha dirigindo pensando no que esse filho mudaria em nossa vida. Se eles realmente esqueceriam aquela ideia maluca de que eu a havia agredido, se me aceitariam como parte da família. Vim pensando num milhão de coisas, tão distraído que nem percebi quando apaguei. Simplesmente apaguei. Não faço ideia de por quanto tempo, só o que sei é que acordei com uma forte batida do carro contra uma árvore. Devia ter pegado uma saída errada em algum ponto atrás, pois não reconhecia nada do lugar onde bati. Nem a estrada conseguia achar. Que pavor! Percebi na hora a sorte de não ter despencado daquelas montanhas e não queria acreditar que perderíamos nosso filho outra vez. No fundo, eu já sabia, mas recusei acreditar. Michelle havia atravessado o para-brisa. Ela estava sem o cinto de segurança, mas respirava. Olhei em volta e não via nada além daquela floresta sem fim.
O escuro era total e não havia qualquer lugar para onde eu pudesse levá-la. Foi quando vi os fogos de artifício no céu. Assim chegamos aqui, seguindo os fogos de artifício. De outro modo, estaríamos até agora perdidos naquela floresta interminável. Todos permaneceram pensativos. Estou falando sem parar e ainda nem sequer sei onde estou. Michael riu abertamente, como se contasse uma piada. Precisava rir para encerrar a angústia do próprio relato. Jennifer pronunciou-se, porém muito mais séria do que ele esperava. Não sabe mesmo onde está, não é, Michael? Tenha cuidado. Preste atenção. George a cortou com um toque no braço. Michael ficou totalmente sem graça, sem ideia do que ela pretendera alertar. A julgar pelas expressões na mesa, parecia algo sério. Se já acabou, pode subir, David, sugeriu George. Deve ter tarefas a fazer. Também vou indo, emendou o padre Lúcio. Obrigado pelo jantar. Levantaram-se todos para acompanhá-la à porta, sabendo que a intrincada história de Michael logo estaria na boca da cidade, assim como a atitude perigosa dele à mesa. Michael subiu de volta ao quarto, confuso. As palavras de Jennifer o deixaram intrigado. Continuava sem ideia de que a cidade nunca sorria e que o seu menor sorriso poderia causar problemas seríssimos por ali.